Conectando. Olá, boa noite, colegas, boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Boa noite, professor João Camargo, a quem eu inicio agradecendo por ter aceitado o convite da Matra 5, que neste período de necessário distanciamento social, quer sim estar mais próximo dos seus associados, ainda que virtualmente, professor. Na verdade, o virtual se tornou real e por isso estamos aqui hoje para vencer mais esse desafio de nos adaptar a essa nova forma de se comunicar, de nos encontrarmos e de interagirmos uns com os outros. Seja muito bem-vindo. Na verdade, embora estejamos em nossas casas sozinhos, nós estamos falando para um público, ainda que esse público esteja virtualmente presente aqui conosco. E já lanço o primeiro desafio de como, nisso o senhor é expert, falar em público. E nesse momento assim de tantas lives, de tanta comunicação por redes sociais, é importante que nós tenhamos algum conhecimento, alguma orientação para nos desvencilharmos com maior naturalidade, se isso for possível, nesse contexto que estamos vivendo. O professor João Camargo, colegas, todos que estão acompanhando a gente, é graduado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, tem especialização em planejamento e comunicação e em gestão de crises de imagem e é membro do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. Dentre outras tantas qualificações, professor, aqui enumeradas apenas algumas por conta do tempo da live. Nós não teríamos tempo para enumerá-las todas. Seja muito bem-vinda, mais uma vez, muito obrigada. E eu começo perguntando logo, como nos comunicamos uns com os outros em uma live? Como lhe chamo? Professor, doutor, João? Boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que o bom do virtual é que, nesse momento, eu acredito, presidente, que eu não estou apenas em Salvador, né? Eu estou também em Itabuna, em Porto Seguro, em Ilhéus. Então, eu nunca estive em tantas cidades da Bahia ao mesmo tempo. O que me deixa extremamente feliz. Inclusive, algo que eu preciso destacar já de início é que a minha primeira palestra foi em Salvador, há alguns anos, não consigo recordar a data. Foi uma palestra na Escola Superior de Advocacia. Então, minha primeira palestra de comunicação para a área jurídica começou aí na Bahia. E eu fico feliz de, num momento tão crítico, estar junto de vocês novamente para a gente falar sobre essa ferramenta que é extremamente importante, que é a ferramenta de comunicação. Então, que a gente vai tratar nessa live hoje sobre orientações de como nos comunicarmos melhor, como nos comunicarmos mediados. O meu trabalho é um trabalho de media training para membros da magistratura, do Ministério Público e da advocacia, para a gente atingir a opinião pública e a sociedade, os formadores de opinião, né? Por meio da imprensa, por meio da mídia. E aí, tribunal precisa se comunicar, associação precisa se comunicar. Daqui a pouquinho eu vou falar por que juiz pode falar sim e pode falar, de acordo com a Loman. A minha cartilha, a minha Bíblia, a minha Constituição, nesse momento, é a lei orgânica da Magistratura Nacional. Então, todo esse meu trabalho é desenvolvido observando a Loman. Bom, as lives têm sido extremamente importantes para posicionamentos. Então, profissionais liberais, representantes, porta-vozes de órgãos diversos, de tribunais, de associações, têm usado essa ferramenta, a mais comum tem sido pelo Instagram, para poder falar com seus públicos. E nós nos comunicamos com diversos públicos. A Matra, por exemplo, o público central da Associação dos Magistrados Trabalhistas da Quinta Região são os juízes, principalmente os associados à Matra da Quinta Região. Mas vocês se comunicam também com a sociedade, se comunicam também com o tribunal. O tribunal precisa se comunicar com os juízes, com os advogados, também com os jurisdicionados. Então, a importância da gente se comunicar é para a gente ter esses posicionamentos que conquistam, mantêm, projetam a nossa reputação. Eu não trabalho com produtos, eu trabalho com serviços, e serviços aqui são esses serviços públicos,
Por isso que eu reforço, eu friso muito esse conceito de reputação. Então, o juiz precisa falar, se não mais, pelo menos melhor. Os tribunais precisam falar, se não mais, pelo menos melhor, para poder projetar a reputação que o judiciário tem para a sociedade. E eu até separei aqui alguns exemplos que mais para frente eu quero ilustrar. Na verdade, assim, a live, pela informalidade que representa na comunicação, a gente tem algumas dúvidas e nós estamos utilizando bastante a live nesse momento. Claro. E aí eu lanço o seguinte questionamento. Eu acho que a gente pode fazer assim, inclusive, para os que estão nos assistindo, se quiserem enviar alguma pergunta, fica dinâmico, embora eu saiba, professor, do seu potencial, enfim, do grande acervo que tem de conhecimento, que poderia passar os 60 minutos aqui falando conosco, e não seria de forma alguma enfadonho, ao contrário, é um prazer. E, mais uma vez, eu agradeço ter aceitado o nosso convite. Existe um limite para a informalidade na linguagem, ainda que nas redes sociais? Então, quando a gente fala para a magistratura ou a partir da magistratura, ou em qualquer situação, o limite é o bom senso. Como a gente está falando de redes que não são necessariamente redes oficiais, né? Nós temos que observar, mas tem alguns quesitos também que não são fúteis, que nós temos de prestar bastante atenção. Eu preciso vender a minha mensagem. Quando eu digo vender, obviamente, não é no sentido literal, mercadológico, né? No sentido de que quem está me assistindo, quem está me observando, retém a minha mensagem. E isso isso vale para live, vale para entrevista à imprensa, tanto faz. Eu tenho de ter alguns cuidados. Cecília, um deles, por exemplo, é o fundo. Eu tenho de observar o que tem atrás de mim, seja numa entrevista no meu gabinete, porque de repente tem um processo em cima da minha mesa e aí o cinegrafista vai acabar fazendo imagem daquele processo, com o número do processo, alguma informação confidencial. Então, se eu recebo a imprensa no meu gabinete, eu tenho de ter esse cuidado. Se eu estou aqui numa live, o recorte é menor e eu consigo ter domínio. Eu sempre trabalhei de home office quando eu não estou ministrando o treinamento, mas aí observei agora na pandemia que eu não tenho um ambiente adequado para as lives com a imagem que eu quero projetar. Ou porque tem um excesso de luz, ou porque falta luz, e isso é importante. Porque do que vocês estão retendo do que eu estou falando, uma menor parte é do que eu estou falando. A outra parte, o inconsciente de todo mundo que está nos assistindo, está observando inconscientemente meus trejeitos, a armação dos meus óculos, se tem a luminosidade atrás, se está incomodando ou não. Então, são alguns quesitos plásticos, esses sim são plásticos, que eu tenho de observar, tomar cuidado e ter domínio para que não comprometam a mensagem que eu vou explanar. Mas você me perguntou sobre a linguagem. Eu sempre tenho de pensar com quem eu estou falando. Nesse momento, mesmo estando numa live no Instagram, eu sei que eu estou me reportando aos juízes do trabalho da Bahia. Em alguns momentos, para fazer alguma ilustração, eu posso abrir uma brecha e usar uma linguagem que seja, para ser lúdica, que seja mais informal. Mas, em regra, eu me direciono a vocês com formalidade. Se eu estivesse falando, de repente, para empresários que atuam com startups, um ramo, um mercado mais moderno, mais novo, a minha linguagem seria outra. Então, sempre que eu vou falar, eu tenho de pensar com quem que eu estou falando. Se eu estou numa live aqui no canal, no perfil da Matra, eu vou manter a linguagem formal porque estou conversando com juízes. Se a live é uma live no perfil da OAB, por exemplo, que vai ter advogados me assistindo, vai ter estudantes me assistindo, terei talvez juízes e membros do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, também me assistindo. Aí a minha linguagem tem que ser universal, não estou mais falando apenas para magistrados. Então eu tenho de sempre de me fazer essa pergunta, com quem eu vou falar, com quem eu vou conversar. E aí eu modulo a minha linguagem. É igual quando a gente vai conversar com criança. A gente acaba infantilizando a linguagem quando a gente conversa com criança, né? Eu já vi alguém dizendo que isso é uma besteira, que a gente não tem que conversar igual bebê com bebê. Mas a gente infantiliza para a gente se horizontalizar.
E aí, quando a gente conversa, talvez, com um idoso que já está com um raciocínio mais lento, a gente também tenta ter uma velocidade mais lenta, a gente não é tão rápido. Então, sempre traçar a média do perfil com quem eu estou conversando. Qual que é o perfil? É claro que a gente não vai ter sempre um perfil homogêneo, às vezes o perfil é bastante diversificado, mas nesse caso eu tenho de buscar uma linguagem universal, mas quando eu estou falando com nichos, com públicos segmentados, eu devo buscar esse perfil que é fácil traçar um perfil médio quando a gente fala com associações, por exemplo. E daí a minha linguagem vai ser modulada conforme o perfil médio do público com quem estou falando. É bem interessante. Essa seria a minha pergunta seguinte em relação à nossa apresentação. E essa forma de apresentação envolveria não só o ambiente que a gente fala, mas também a apresentação pessoal. Isso. O meu áudio falhou. Eu não sei se consegui compreender a sua pergunta, mas vou dar um exemplo. Hoje eu estava até discutindo com uma amiga, que é assessora de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre que roupa eu devo usar para estar numa live. Eu falei, eu não vou colocar gravata porque, por coerência, que ninguém trabalha em casa de gravata. A gente viu na última semana uma sessão com os ministros do STF, um só fugiu ao rito, né? Um só não estava com a toga, ele estava de camisa, e os demais mantiveram a mesma vestimenta que usam no Supremo. No entanto, ali era uma sessão, não era uma entrevista, não era uma live, né? Então, na live eu pensei, poxa, eu não vou colocar gravata porque ninguém trabalha, eu estou fazendo da minha casa, então, por coerência, ninguém trabalha de casa de gravata. Mas eu também não poderia ficar, eu estou com uma camisa branca, porque normalmente quem usa terno tem mais camisas claras ou brancas. Se eu ficasse só com a camisa branca, ia ter uma explosão de claridade na tela de quem está me assistindo. Então eu pensei, também não posso ficar só de camisa por esse motivo. E aí eu coloquei um paletó por cima para ter esse controle de luz, porque nós estamos fazendo, e aí a gente tem de ficar atento. A gente está experimentando uma comunicação que ela não é mais talhada em ferramentas profissionais. Nós estamos nos comunicando e transmitindo a nossa comunicação já há um tempo, na era das redes sociais, por ferramentas caseiras, domésticas, que qualquer um manuseia sem assessoria. Só que isso faz com que a qualidade seja um pouco quebrada também. Só que eu tenho que me atentar uma coisa que poucas pessoas se lembram. Limpar a lente da câmera do iPhone quando fazer a live, isso pode fazer com que desembace, porque a gente fica muito com o telefone assim, a oleosidade da pele vai acabar embaçando a câmera. É uma outra questão para fazer com que o conteúdo da live seja melhor aproveitado. É uma questão plástica também, mas que vai otimizar a veiculação desse conteúdo. No caso das mulheres, evitar sempre estampas. Estampa num vídeo. Pronto, eu estou me referindo à entrevista somente. Eu quero que todo mundo me esqueça se for num momento festivo. Essas orientações são apenas para entrevistas, lives, talvez palestras. Se for entretenimento ou momento festivo, essa regra ela cai por terra. Mas numa entrevista, numa conversa, eu devo evitar estampas, evitar marca escolar, evitar tatuagem à mostra. E não é por nenhuma questão moral, é por uma questão de retenção, por uma questão de atenção. Eu tenho tatuagens, 2 tatuagens muito grandes. Se eu estivesse conversando com você com as tatuagens à mostra, talvez você não prestasse atenção no que eu falo. O seu olhar naturalmente seria desviado pela informação visual que as minhas tatuagens oferecem. Então a gente tem de ter atenção com essas questões, que são, repito, que são plásticas, mas que a gente precisa embalar o nosso conteúdo com a melhor embalagem para que ele seja melhor aproveitado, para que ele seja melhor retido. Ótimo. Eu tenho uma dúvida bem simples, João. Para onde eu olho? Para onde olha? Sim. Olha, o ideal seria que fosse para a câmera. Só que eu não olho para a câmera, porque quando eu olho para a câmera, aí eu estou olhando para você. Só que aí eu perco o contato visual.
você tem como possibilidade ou olhar o que seriam os olhos da pessoa na tela ou olhar para a própria câmera. O ideal seria para a câmera, mas nem eu consigo me manter olhando para a câmera, no caso da live, né? Nem eu consigo me manter olhando para a câmera o tempo todo, porque aí eu perco contato visual com você. É uma conversa mediada pelo aparelho, mas a gente não pode perder essa conexão, esse contato visual. No caso da live. Agora eu preciso fazer um destaque no caso de entrevista para TV. Entrevista para TV, a regra é olhar para o interlocutor, é olhar para a pessoa que está te entrevistando. Então, se eu vou até a sede da associação, se eu sou um repórter da TV e vou até a sede da associação te entrevistar, eu te faço uma pergunta, você responde olhando para mim e não para a câmera. Tem exceção a essa regra. Se a entrevista está sendo conduzida por um apresentador no estúdio da Rede Bahia, por exemplo, o primeiro é o Jornal da Manhã, né? Se está sendo conduzida pelo apresentador e a entrevista é ao vivo, tem um repórter te entrevistando e o apresentador faz uma pergunta lá do estúdio onde você não está. Aí você responde para a câmera. Nessa situação, você responde para a câmera. Ou então, em outras situações, se você está gravando um programa para a TV Justiça, por exemplo. Travou, João. Você está gravando uma entrevista para a TV Justiça e você está gravando em Salvador e o estúdio fica em Brasília, você olha para a câmera, porque daí não tem alguém ali te entrevistando. Então você sempre busca essa conexão com o seu interlocutor, com a pessoa que está conversando com você. João, eu vejo aqui, me ouve? Me ouve? Eu vejo aqui uma pergunta bem interessante de uma colega, Rebeca, em que ela pontua, se for uma reunião, uma conversa com várias pessoas, cita inclusive a possibilidade, nós estamos prestes a iniciar a realização de audiências por videoconferência, em que terão vários interlocutores ao mesmo tempo em um mesmo ambiente virtual. Como seria essa comunicação? A quem a gente se dirige? Para quem a gente olha? E outra coisa que eu percebo nessas comunicações virtuais em que existem várias pessoas ao mesmo tempo em um mesmo ambiente, é o tempo da fala. As falas, às vezes, elas se somam, uma a outra, e acaba dificultando a comunicação. Sim. Nessa situação, tal como numa entrevista coletiva, por exemplo, você começa respondendo para quem está olhando para você e aí você distribui isso não mediado por um mecanismo virtual, que eu já chego lá. Mas se a gente estivesse num caso de uma entrevista coletiva, e cito aqui um exemplo, porque eu selecionei aqui algumas notícias que dizem respeito. Por exemplo, uma notícia agora já da pandemia. Vigilantes mantêm greve, daí o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região teve de julgar, eu não acompanhei o desfecho, mas eu trouxe isso aqui só para ilustrar. Aí suponhamos, ali foi o tribunal, seria naturalmente um desembargador, suponhamos que ele daria uma entrevista coletiva, seria ela, né? Foi a presidente do tribunal, na verdade. A desembargadora daria uma coletiva de imprensa para poder falar sobre a greve dos vigilantes. E aí tem ali Record, SBT, Globo, a Rádio Metrópole, vários veículos de comunicação. O primeiro que faz a pergunta, ela começa respondendo para ele e distribui a resposta para os demais repórteres, mesmo para os que não fizeram a pergunta. Isso, fisicamente, é fácil de fazer. Agora, se a gente está numa coletiva pelo Zoom, por exemplo, eu não sei qual vai ser a ferramenta que vocês vão usar para as audiências. Por isso que eu não vou conseguir ser muito específico aqui. Mas se for numa reunião... Aqui no TRT5 será o Google Meet. Perdão, não ouvi? Aqui no TRT5 será utilizada a ferramenta do Google Meet. Google Meet, né? O Google Meet eu não domino muito, mas no Zoom eu sei que tem o recurso de quem quer falar dar uma sinalização que seria levantar a mão. Então, mas aí o olhar vai ser sempre esse olhar no sentido de olhar para a câmera, porque agora eu estou olhando para a câmera, o meu olhar certamente ele está mais frontal para você. Só que daí eu já perdi também os olhos nos olhos com você, para eu
te visualizar, eu já acabo saindo um pouquinho da câmera, porque daí eu consigo olhar nos seus olhos, perceber a sua reação. De repente, a minha resposta está muito longa e eu preciso observar aqui, nesse caso, como que você vai fazer esse corte para fazer uma outra pergunta. Então, às vezes, eu preciso deixar um pouquinho a câmera para voltar aqui na tela e olhar como está a sua reação para eu mensurar se eu falo um pouco mais, se eu já encerro, se eu dou oportunidade para você fazer uma outra pergunta. Então, tem de observar qual que vai ser a ferramenta utilizada para poder fazer essa mediação. Mas, numa entrevista coletiva, presencial, você responde inicialmente para o repórter que fez a pergunta e distribui a resposta para os demais repórteres que estão ali naquele ambiente. João, todas as regras aplicáveis ao Media Training são aplicáveis também às audiências por videoconferência? Não, porque no caso das entrevistas, do Media Training, a gente se comunica com os nossos públicos interessados, os nossos públicos-alvos, por meio da imprensa. É uma comunicação mediada, né? Mediada por um jornalista, mediada por um repórter, por um entrevistador. Então, até a minha linguagem, e eu já falo um pouquinho mais sobre isso, até a minha linguagem é um pouco diferente. Quando você faz a audiência pelo Google Meet, você é a mediadora ali naquele caso. A sua comunicação não está sendo mediada. Você preside a audiência, né? Você conduz a audiência. Então, é diferente por isso. E ali também, na audiência, você tem um público restrito, diverso, mas restrito. Você vai ter, numa situação ordinária, reclamante, reclamado, advogado 1, advogado 2, talvez alguém do Ministério Público do Trabalho, né? Então, e esses advogados, por exemplo, eles funcionam como os tradutores, de certa forma, para levar essa comunicação do que o juiz está falando para o próprio cliente. Já na entrevista, não. Na entrevista, apesar de você estar sendo mediada por um apresentador, por um entrevistador, a responsabilidade de ser entendida é integralmente sua. Tem uma máxima da comunicação que eu gosto muito, que ela é bastante didática, que diz que comunicação não é o que eu falo, mas o que você entende. Então, se eu estiver falando agora e ninguém estiver entendendo nada, ou se uma pessoa não estiver entendendo, a culpa ou responsabilidade é minha. Eu que tenho de me fazer ser entendido. Isso para o Media Training tradicional para veículos de comunicação. Claro que isso aqui não vale para a audiência, porque a audiência, o advogado tem de ter estudo suficiente para entender o juiz, mas no caso da entrevista, não. O juiz tem de horizontalizar a linguagem. Porque imagina, numa entrevista, você está sendo ouvida, assistida ou lida pelo reclamado, pelo reclamante, por alguém com ensino básico, por alguém com pós-doutorado. Então, são todas as tribos consumindo as mesmas notícias. Por isso que o juiz, o porta-voz do judiciário, do tribunal, numa entrevista para a Rádio Metrópole, por exemplo, para a Rede Bahia, para a Record, enfim, ele tem que se preocupar com a linguagem. E aqui fica um exercício. O seu pai é juiz? Não. Ótimo. Se o seu pai não é juiz, quando você dá uma entrevista, imagina que você está explicando para o seu pai. Isso só vale se o pai não for juiz ou não for da área jurídica. Porque daí você, por mais que você use alguma expressão que você não tenha como substituir, você vai imediatamente explicar o que significa. Vou dar aqui alguns exemplos. Levantar alvará. Levantar alvará é algo muito comum no sistema de justiça, juiz entende, advogado entende, mas o restante não entende. Ninguém entende alvará, nesse caso que eu estou mencionando, como dinheiro. Então, numa entrevista, se porventura o juiz está dando uma entrevista e ele usar a expressão levantar alvará, ele vai ter de imediatamente de explicar que é o mesmo que sacar o dinheiro resultante da decisão judicial, da ação judicial, ou algo que o valha.
Mas se usar alguma expressão, que é uma expressão, tá vendo? Não é uma expressão que vem do latim, é uma expressão para vocês muito comum, sei lá, até para os bancos que atuam com TRT, é uma expressão muito comum, mas saindo desse público restrito e recortado, ninguém vai entender. Então eu tenho de ficar... E agora imagina, você falaria para o seu pai, pai, agora ele já pode levantar o alvará? Talvez você não falasse assim para o seu pai. E aí você explicaria para o seu pai o que é levantar alvará. Até mesmo porque, imagina, alguém que lida com criminal vai entender alvará como algo que pode ser soltura, alguém que lida com imobiliário pode pensar que agora já pode construir à beira do rio. Então, alvará tem vários sentidos. Eu estou usando esse exemplo, que é um exemplo muito simples, mas para mostrar como a gente tem de ter essa conversa quando eu não estou conversando em audiência. Agora, neste momento, eu estou falando de entrevista, como eu tenho de ter uma conversa como se eu estivesse conversando com meu pai, ou com a minha mãe, ou com a minha mulher, ou com o meu marido, desde que eles não tenham formação jurídica. Porque daí eu vou ter sempre em mente que eu preciso ter uma linguagem detalhista, explicativa. Agora, que é um desafio maior? É fácil eu falar isso aqui tendo 1 hora para falar, né? Você, numa entrevista veiculada na TV, vai ter cerca de 20 segundos para explicar. Uma reportagem de TV, veiculada na TV Bahia, por exemplo, tem cerca de 2 minutos, que vai ao ar no Jornal da Manhã, no Bahia Meio-Dia, no Bom Dia Sábado. Essas reportagens, elas têm entre 2 e 3 minutos no máximo. Assim, 3 minutos a reportagem é enorme. E aí ele vai entrevistar 2 fontes. Vai entrevistar, suponhamos que a juíza entrevista a advogada. Quando a sua fala vai ao ar com cerca de 20 segundos, que dá para falar 85 palavras. Agora eu te peço para apagar esses números, porque se a gente ficar contando palavras também, na hora de dar entrevista não vai ser nada útil, né? Então é um desafio para o entrevistador captar ali a sua mensagem e para o editor, que é alguém que não te entrevistou, fazer o recorte de uma parte da sua fala que se encaixe naquela reportagem. Aqui eu estou falando de matérias, de reportagens. Quando é entrevista ao vivo, gravada, que eu pergunto e você responde, aí é diferente. Eu passei o dia hoje ouvindo a Rádio Metrópole, por exemplo, e as entrevistas são enormes. Se eu falo, de repente, que a entrevista dura 30 minutos, para vocês pode não parecer muito. Mas para quem trabalha com rádio, com TV, isso é uma enormidade, porque às vezes você vai ter, como eu te disse, 20 segundos no meio de uma reportagem de uma matéria. Já se você está dando uma entrevista para a rádio, em Salvador, Rádio Metrópole, mas suponhamos que uma rádio local em Feira de Santana, Vitória da Conquista, Paulo Afonso, seja onde for, a vara de quem está nos assistindo. De repente, aquela rádio até convida o juiz para ir ao estúdio. E aí o programa pode ser maior, de repente tem 1 hora, tem mais tempo. Então, a minha orientação é a seguinte: perguntar quanto tempo nós temos. Principalmente quando a entrevista é ao vivo. E agora as entrevistas durante a pandemia, presidente, elas estão maiores. Eu tenho observado isso nas rádios, que entrevistas que antes duravam 2 minutos, por exemplo, agora estão durando até 10 minutos. A programação esportiva durante a pandemia está suspensa na maioria dos veículos de comunicação. Então, os jornais, como o Bahia Meio-Dia, por exemplo, ele também está maior porque não tem mais que ceder espaço para o esporte. Então, essas entrevistas ao vivo, no estúdio ou por telefone, quando é rádio, são entrevistas que estão maiores. Então, você pergunta para o repórter ou para quem agendar a entrevista com você: quanto tempo eu tenho? E, com base nisso, você tenta fazer uma organização para distribuir a sua resposta. Uma resposta numa entrevista, ela não deve ter mais do que 1 minuto, para dar muito tempo, para que o entrevistador faça mais perguntas. Isso é uma regra de entrevista, não se aplica à live. A live, às vezes, ela tem mais características de palestra. Palestra mediada, como se fosse uma mesa redonda, né? Então, as respostas numa live, elas ficam maiores por isso, porque a gente discorre, a gente ilustra. Eu não estou conseguindo, apesar de eu ter projetado na minha TV, eu não estou conseguindo ler os comentários
e aí eu não vi se tem alguma pergunta nos comentários. Mas o ideal para quem está numa live, é porque eu não enxergo muito bem e aí eu não consigo acompanhar. Mas o ideal para quem está sendo convidado na live é que ele fique de olho nos comentários e tenha uma interação também com as pessoas que estão participando. Igual agora eu vou pedir licença para fazer esse exercício porque eu estou falando sobre isso. O Maurício, ele faz uma pergunta. Professor, é possível nas lives de audiências judiciais, recentemente instituídas por atos normativos, saber se a parte da testemunha está colando as respostas, o que é proibido pela lei? Olha, Maurício, não sei. Eu teria de ler os atos normativos também, que eu não tive acesso. Então, eu não sei te responder sobre isso. Até mesmo porque... Sim? Na verdade, João, desculpa, a preocupação externada pelo Maurício é porque, como será por videoconferência, e cada um em sua residência ou em outro local que seja providenciado pelo próprio advogado, ao juiz não é possível visualizar o entorno da testemunha enquanto ela está falando. Então, essa foi a preocupação, assim, compreendi, do Maurício, do juiz não ter o controle do que ao redor daquela pessoa que está sendo ouvida pode estar ocorrendo. Se de alguma forma, por algum meio, ele pode estar sendo orientado por alguém. Entendi. Vai ser difícil fazer isso, Maurício e Cecília, porque o recorte da câmera do Google Meet, eu acho que ele não é muito maior do que esse enquadramento que nós estamos vendo aqui na live. E outra coisa, dá para perceber agora que a minha fala está sendo espontânea, que eu faço algumas pausas para recorrer a alguma anotação que eu fiz, mas a anotação é ok, né? Não estou lendo. Agora, pode ser que tenha alguém que tenha uma fala mais burocrática, um pouco mais travada, que parece que está lendo. Eu ouço gente ao telefone que eu penso, gente, será que está lendo? E aí a gente vai suspeitar, mas eu tenho as minhas dúvidas se a gente vai conseguir confirmar se a pessoa está lendo. Até mesmo porque, se é de conhecimento, tem que ser de conhecimento da parte, como você diz, a parte da testemunha está colando as respostas, o que é proibido pela lei. Eu tenho de supor que ele foi orientado pelo advogado, que a parte foi orientada pelo advogado a não fazer isso. Então, mas aí depende se a gente vai ter elementos visuais para captar isso ou não, né? É bem difícil, como o próprio Maurício registra aqui, a captação espacial ela é restrita. Então fica Mas difícil. boa provocação, Maurício. Eu não tinha me deparado com isso ainda. Acho que essa tem sido a maior preocupação dos colegas pelas manifestações que eu tenho acompanhado, especialmente em relação às audiências de instrução, que são aquelas em que ocorre a oitiva das testemunhas. Mas, assim, ainda seguindo nesse meio nesse novo modelo de realização de audiência, João, eu te pergunto se existe algum cuidado específico para a comunicação por meio virtual, inclusive nas audiências, que não há necessidade de ser observado nas comunicações presenciais. Os cuidados, eu acho que, em regra, são os mesmos, né? Muito cuidado com a privacidade da sua comunicação. Por exemplo, aqui eu estou fazendo com o meu único aparelho celular, porque eu estou usando a câmera dele. Mas, de repente, se eu tivesse um outro aparelho e estivesse com ele no colo, eu tenho de observar muito qual é a altura que a câmera capta, né? Eu tenho de tomar muito cuidado para que nenhuma informação seja vazada. Porque, de repente, aqui no outro aparelho você vai ler um e-mail para pegar alguma informação enquanto isso, e ali tem alguma informação sigilosa que não pode ser veiculada, que não pode ser ventilada. Todo esse cuidado tem que ser tomado. Isso me faz lembrar, Cecília, de um desembargador de um tribunal que eu não vou, por óbvio, mencionar qual o estado, mas era uma sessão do tribunal, do pleno, né, que apreciava recursos. Era uma questão criminal, não era trabalhista, não. Ou seja, era da justiça comum, da justiça estadual. E esse desembargador, ele estava jogando paciência enquanto o pleno apreciava os recursos da parte. Um fotógrafo passou atrás dele e fotografou, flagrou aquele desembargador jogando paciência.
E isso foi veiculado Imagina, eram magistrados num joguinho ali durante a audiência. Isso foi veiculado nos cadernos de política dos jornais, que são os mais lidos. E é uma informação que não é uma informação política, mas que repercutiu a beça. E é constrangedor, né? Aqui a gente tem mais controle, porque o recorte da câmera está bem definido, é curto, de certa forma pega aquilo que nós chamamos de boneco, ou 3x4, que é a imagem do umbigo até a cabeça. Eu estou com o meu computador à frente para eu recorrer a algumas informações que eu quero citar. Dificilmente algo aqui vai acontecer que me comprometa. Então, eu tenho de tomar bastante cuidado com o que tem atrás e se eu não estou com outro aparelho que eu possa acabar projetando a tela na tela que está captando. Alguns vão se lembrar de um professor londrino que dava entrevista para rádio, para TV, na verdade, para BBC. É um professor de geopolítica. Daí ele estava dando entrevista pelo Skype em casa. De repente entra um filho atrás dele. Alguns devem se recordar disso. De repente entra o segundo filho. Na sequência vem o terceiro filho. E na sequência vem a mulher. Então todo mundo que estava assistindo aquilo, claro que ele ia falar sobre geopolítica, era um assunto pesado, e aquilo acabou virando piada. Eu tenho de ter esse controle, agora todo mundo trabalhando em casa, para que isso não aconteça numa entrevista, numa audiência, quando eu estiver fazendo, né? Antes eu até achava que o melhor lugar para dar entrevista por telefone, por exemplo, era trancado no quarto. Aí, acredita que eu tive um feedback de um porta-voz que eu treinei, e ele falou assim, João, não funcionou, porque a minha mulher é ciumenta, eu esqueci de avisá-la que eu ia dar a entrevista para a Rádio Justiça no quarto, e de repente ela me viu ao telefone e não ouvia, e ela esmurrou a porta. Com quem que você está falando? Com quem você está falando? Então, se você está trabalhando em casa, dando uma entrevista em casa, e tem outras pessoas, tem familiares, tem amigos em casa, todo mundo tem que ser notificado para não te incomodar. Só que é muito difícil fazer isso quando tem criança no ambiente, quando tem animal no ambiente. Eu tenho ouvido muitas entrevistas em rádio com cachorros latindo ao fundo. É claro que isso não é nenhum pecado mortal, mas é desagradável. Isso toma a nossa atenção, tanto a atenção de quem está falando, do que como a atenção de quem está ouvindo, de quem está assistindo. Claro que se eu estivesse aqui, se a nossa live fosse diferente, não fosse sobre orientações de media training para magistrados do trabalho, se fosse, de repente, como o jornalista e a juíza fazem para superar os dias de isolamento social, não teria problema eu colocar o meu cachorro no colo e, de repente, ele até participar da live. Mas o assunto aqui não é entretenimento. O nosso assunto não é leve, né, Cecília? O nosso assunto, ele é sempre denso. Por isso que eu brinco mais no sentido corretivo de orientação, que juiz não sorri. Juiz não sorri em entrevistas, né? Porque o assunto do juiz é sempre denso. Eu vejo pouquíssimas brechas, possibilidades para um juiz sorrir numa entrevista ou numa foto para artigo. Imagina, você está dando uma entrevista sobre acidente de trabalho e abre um sorrisão, não é coerente a imagem que você projeta com o assunto com o qual você está tratando, né? Então, até o sorriso a gente tem de tomar muito cuidado para não parecer deboche, para não parecer ironia. Embora nós sejamos eventualmente irônicos, embora nós sejamos eventualmente debochados, porque quem dá entrevista não é máquina, quem dá entrevista é CPF, né? Quem dá entrevista não é CNPJ, é CPF, é gente, é pessoa. E aí, eu lembrei que eu esqueci de comentar a primeira questão que, em todos os momentos, eu tenho feito conexões mentais aqui com ela. Quando você fala de falar em público. O que eu gostaria de orientar para a gente perder o medo, e ontem nós trocamos uma confidência, e eu te disse que eu sou tímido de natureza, mas eu desenvolvo e lanço mão de ferramentas para vencer a timidez por alguns motivos. Vou abrir um outro parêntese aqui antes que eu me esqueça. Eu quero aproveitar também para parabenizá-la, para parabenizá-los
pela data, que foi domingo, né, dia do Juiz do Trabalho. Quero fazer isso também mencionando aqui a Dani e a Leia. Até falei com a Leia no domingo e acabei esquecendo de cumprimentá-la, mas cumprimento todos vocês por exercerem esse papel de juiz do trabalho, que é importantíssimo. E daqui a pouco eu quero também falar um pouco sobre linguagem institucional, que vocês vão precisar fortalecer, que eu vi agora há pouco que o Roberto Jefferson já está defendendo o fim da justiça trabalhista, que é um assunto que vai e vem. E vocês vão precisar vir para a imprensa para usar a opinião pública a favor de vocês, para manter a opinião pública do lado de vocês, ao lado de vocês. Então, quando eu penso em falar em público, eu tenho de pensar que o público é uma pessoa. Se eu pensar que o público são pessoas, eu posso ter aqui alguma dificuldade de engessamento ou acabar me travando. Imagina, aqui aparece para mim nesse momento que eu estou sendo assistido, que nós estamos sendo assistidos por 68 pessoas. Se eu pensar nas 68 pessoas, eu vou ficar talvez um pouco envergonhado, um pouco constrangido. Agora, se eu penso que eu estou conversando com 68 pessoas, com 69 pessoas, por meio da presidente da Matra 5, já é mais tranquilo, porque é uma conversa mediada. Mas se eu vou dar uma palestra, se eu vou falar em público, aí não tem jeito. Eu estou ali diante, presencialmente, de 300 pessoas, de 500 pessoas. Eu vou distribuir o meu olhar. Não vou conseguir, talvez, olhar para as 300 ou para as 500, mas eu vou ter de imaginar que eu estou conversando com essa pessoa, com essa pessoa, com essa pessoa, e ir buscando ali a identificação de cada rosto que está presente. E esquecer a câmera, mesmo se você tiver de olhar para a câmera. Eu vejo pessoas brilhantes, brilhantes. Vão dar entrevista para a TV, liga a TV, a pessoa trava, ou fica um pouco engessada, ou depois não gosta do resultado da entrevista que deu. Esquece que tem uma câmera na sua frente, mesmo se você tiver de gravar olhando para a câmera. Dá um nome para essa câmera, chama a câmera de Roberta, chama a câmera de João e tenta humanizar essa câmera, porque daí uma conversa, ninguém aqui tem dificuldade numa conversa a dois. Ninguém, não conheço ninguém que da envergadura de vocês, nem um juiz que tenha dificuldade para ter uma conversa a dois. Então a gente não vai ter dificuldade para ter uma conversa com mais pessoas se eu imaginar que à minha frente tem um mediador. E se esse mediador for a câmera, dá um nome para ela, para a câmera, que ela vira uma pessoa também, e a gente deixa essa conversa mais humanizada. Eu vi aqui duas perguntas, João. Se é recomendado o uso de headset e numa entrevista em pé, onde a gente coloca as mãos? Tá. Qual é a primeira pergunta? Se é recomendado o uso de headset. De headset. Sim, só que eu prefiro, eu até providenciei 2, hoje eu não estou usando, porque senão eu perderia a conexão com a TV, que eu achei que a tela ficaria melhor. De preferência, o sem fio. Se você usa aliás, pode ser o com fio, quanto mais discreto o fone for, melhor vai ser. Porque eu tenho um headset também que eu gosto de usar para correr, ele parece um capacete. Esse não é muito interessante para uma entrevista ou para uma audiência que vai poluir a sua imagem, né? Esse eu não gosto tanto. Agora, se você tem aquele fone de ouvido com fio fino, discreto, ou sem fio via Bluetooth, esses são sensacionais. Eu vou levantar para tentar mostrar qual seria a posição de uma entrevista em pé. As minhas mãos... Tá dando para me ouvir, Cecília? Tá, sim. Tá. Tá. As minhas mãos, elas vão ficar ou como soldadinho de chumbo, ou nessa posição para que quando eu comece a falar, eu comece a gesticular. Gesticular é extremamente importante em qualquer conversa, numa entrevista também é. E se eu estou fazendo isso em pé, se eu estou fazendo isso de pé, eu tenho um limite. O limite para gesticular é da linha do peito à linha do umbigo. Então, eu nunca gesticulo abaixo da linha do umbigo, eu nunca gesticulo acima da linha do peito. Porque se eu gesticulo muito baixo, abaixo da linha do umbigo, ninguém vai perceber que eu estou gesticulando. Eu preciso conversar com as mãos também.
Se eu gesticulo acima da linha do peito e eu estou numa TV, eu posso ficar batendo no microfone e isso vai fazer ruído. Então, eu devo gesticular o tempo todo enquanto eu falo. Aí tem esse momento desconfortável. Enquanto eu estou ouvindo a pergunta, onde eu coloco as minhas mãos? No bolso? Jamais, jamais, jamais. Não colocamos as mãos no bolso. Bolso é para colocar chave e celular. Mãos não. Eu não devo triangular as minhas mãos também se eu estou numa imagem dinâmica. Eu não devo fazer isso aqui, porque pode parecer resistência também. E não só pelo que parece. Todo mundo que começa a dar uma entrevista, a dar uma resposta com as mãos trianguladas, fica mais retraído. E numa entrevista que é curta, se você só se solta depois de 1 minuto, e a entrevista tem 2 minutos, suponhamos, imagina, mais da metade da entrevista você estava ali travado. Então, o ideal é que você fique esperando assim, com as mãos paralelas, bem soldadinho de chumbo mesmo, e quando começa a falar, você gesticula. Essa posição jamais, e mãos nos bolsos também jamais. Eu não vi quem fez a pergunta, mas realmente é um momento de muito desconforto quando a gente está aguardando no estúdio de TV, por exemplo, para o apresentador, para o jornalista fazer a entrevista e a gente não sabe onde colocar as mãos. E quando eu estou falando, gesticular o tempo todo. Se tiver dificuldade para gesticular, ou porque é muito inibido, ou porque é muito expansivo e não tem controle com as mãos, use uma caneta discreta. Aqui eu posso citar marca, né? Bic, Compact, a mais discreta possível, para você segurar essa caneta. Eu não tenho nenhuma fácil aqui, mas suponhamos que seja uma caneta, você ficaria segurando essa caneta aqui na altura do umbigo. Está vendo que os ombros ficam alinhados, as suas mãos ficam na posição que tem de ficar. Isso aqui é uma muleta. A recomendação é que você gesticule. A caneta é só uma muleta, é apenas uma muleta. E com uma muleta você tem de se emancipar dela, né? E se você gesticular com a caneta, você não precisa da caneta, pode jogar a caneta fora. A caneta é apenas para te dar esse conforto de alinhamento de ombros e de saber onde exatamente manter a posição das suas mãos. Essa pergunta, João, foi da nossa colega, que é diretora da nossa Matra 5, que está nessa parceria com a Matra 5, Silvia Isabelle Teixeira. Ótimo. Obrigado, Silvia. João, você quer acrescentar algo mais em relação à comunicação institucional, principalmente nesse momento em que somos estados a nos manifestarmos a todo tempo, e essa questão da extinção da justiça parece que não há trégua para nós, né? Sempre esse tema está aí a todo momento sendo novamente levantado. Não há tempo bom nem tempo ruim. Independente do tempo, esse tema está sempre em voga e nós somos sempre estados a nos manifestarmos. Qual a sua orientação? Sim. Olha, aqui eu vou fazer algumas diferenciações do que tem de ser comunicação para tribunal, comunicação para associação. E aí eu retomo alguns exemplos. Eu vi que na última semana, quando o presidente da República foi no domingo para manifestações que tinha como bandeiras fechamento do Congresso Nacional, do STF, várias instituições ligadas à magistratura se manifestaram. Tribunais, aliás, alguns tribunais também se manifestaram, mas essa acaba sendo uma pauta mais ligada às instituições. Em alguns momentos, os tribunais não vão se manifestar e as associações vão se manifestar. Daí a importância de vocês que participam desse movimento associativo, que vocês tenham um discurso de defesa da justiça trabalhista, que vocês tenham um discurso em defesa da magistratura, em especial da magistratura trabalhista, sempre mais e mais. Por isso, gente, que juiz pode falar? Sim, juiz pode falar. Eu recorro aqui ao artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Aqui eu já seria penalizado, porque eu estou colando, ó. Mas que diz que o juiz pode falar, salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.
Então, e aí vamos aos clássicos também, né? O juiz não pode comentar a decisão do colega e não pode falar, ou o juiz não pode comentar decisões de seus pares e não pode falar sobre ações em curso. Excetuando isso, o juiz, com observância ao artigo 41 da LOMAN, ele pode falar e pode falar muito. E vocês, especialmente vocês, juízes trabalhistas, estão no momento de falar. Quando eu falo, eu fico destacando falar, é bem como eu disse no início, talvez não mais, mas melhor. Eu lembro que em dezembro, o presidente do CNJ do STF, o ministro Dias Toffoli, fez um encontro com os assessores de comunicação de todos os tribunais do país, em Brasília. Ele abriu o encontro fazendo um meia-culpa, que me chamou muita atenção, admitindo que o judiciário não se comunicou a contento até então. E por que a gente precisa comunicar? Porque a gente precisa projetar a nossa reputação. Eu não faço marketing. Todo o meu trabalho, todo esse treinamento de media training, treinamento de mídia, é para que nós projetemos a nossa reputação. Imagine que a justiça trabalhista, que os juízes trabalhistas são aquele tio que no fim do ano, aquela tia que no fim do ano, no Natal, a festa de Natal é sempre na casa dele, é sempre na casa dela. E eu sou o tio que quero fazer o Natal, eu sou um bom pai de família, meu filho gosta de mim, minha mulher gosta de mim. O que eu preciso? Eu preciso transformar essa minha credibilidade, que é um fator interno, em legitimidade. Eu preciso fazer com que toda a família, ou todas as famílias que compõem a minha família, me entendam assim também. Não é uma concorrência, não é uma disputa, o TRT não está disputando com ninguém, mas precisa engordar esse discurso da importância da justiça trabalhista, porque vira e mexe o discurso político contra a justiça trabalhista reaparece e agora está na pauta de novo. Por isso que nós precisamos de juízes trabalhistas se comunicando em Salvador, em Barreiras, em Bom Jesus da Lapa, em Camaçari, em Eunápolis, em Feira de Santana, no estado todo. Vocês são porta-vozes. O juiz tem que se entender como porta-voz do tribunal. Talvez quando a gente fala tribunal e não vara, a gente pensa em desembargador, pensa na desembargadora. Mas não, o tribunal é um corpo. Quem compõe esse corpo são vocês, juízes, também. Por isso que, e aí, claro que observando essas limitações, eu vi que alguém fez alguma observação aqui sobre código de ética, eu não consigo ler, mas eu não sei se ela acompanhou, eu fiz com um destaque, que é observando a lei orgânica da magistratura nacional e excetuando esses casos específicos, o juiz pode se comunicar na rádio local, na TV, escrever artigos para os jornais. Nesse momento a minha memória vai me trair, mas vocês podem me mandar mensagens depois, me perguntando qual que é a quantidade de caracteres. Por exemplo, se você quer publicar um artigo de opinião na revista eletrônica Consultor Jurídico, você tem que escrever, Cecília, até 18.000 caracteres. É muito espaço. Se você quer publicar no jornal Valor Econômico, que é um jornal impresso, aí você tem que escrever até 4.500 caracteres. Eu não vou lembrar de todos os veículos agora, mas vocês podem me mandar mensagem que se eu não tiver essa informação imediata, eu faço essa pesquisa e repasso para vocês. Porque daí vocês vão dar opinião de acordo com o que a LOMAN permite e sempre ressaltando a justiça trabalhista, sempre falando pela justiça trabalhista. E vocês que estão na associação, vocês têm mais corpo, têm mais envergadura para falar isso. É claro que todos são submetidos ao regimento do tribunal, à política do tribunal, mas olha só, eu fui pesquisar também o regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e tem aqui um artigo, pena que eu não vou conseguir abri-lo de imediato, mas que fala sobre a publicidade também, a transparência de alguns atos do tribunal, das varas. E é claro que isso é feito por meio, o regimento diz que por meio da rede mundial de computadores, ou seja, da internet, mas a gente consegue fazer isso também por meio da imprensa. Porque imagina, se eu dou entrevista para a TV,
eu estou sendo assistido, às vezes tem gente que vai reter mais essa informação, porque além do que está ouvindo, está vendo. Se eu dou entrevista para a rádio, e aqui eu quero deixar a orientação para quem atua de repente no interior e lida mais com rádio. Se eu dou uma entrevista para a rádio, eu tenho de ter uma linguagem mais descritiva. Suponhamos que eu estou em Vitória da Conquista, e aí eu vou dar uma entrevista numa rádio local, numa rádio lá. Aí eu posso criar personagens, usar de ferramentas da linguagem, dizendo, suponhamos que o João é um motorista e daí ele foi demitido pelo Antônio, que é o empregador dele. Entende? Eu vou construindo histórias, eu vou criando personagens para contar essa história, de forma que o ouvinte que está ligado na rádio vai prestar mais atenção. Porque quem está ouvindo rádio está dirigindo e ouvindo rádio, está lavando louça e lavando rádio, ninguém está somente lavando rádio, né? Então, cada veículo de comunicação, eu sei que eu despejei para vocês muitos desafios, e são mesmo, de buscar linguagem universal, horizontalidade da linguagem, preocupar com os símbolos que eu estou oferecendo na minha imagem. São vários desafios, mas por meio disso a gente vai ter uma comunicação mais eficaz. Eu vou conseguir fazer com que a minha mensagem seja melhor distribuída e melhor retida. De forma que eu vou, para fechar, porque eu vi que o tempo já está acabando, quero dar um exemplo. Lembra que no mês passado, o TRT da 5ª Região doou, eu acho que 10 milhões de reais para ações contra o coronavírus? E alguns devem se lembrar como a Globo, por exemplo, noticiou isso. Eu vi na Globo News assim, Justiça da Bahia doa 10 milhões de reais para ações contra o coronavírus. O que é Justiça da Bahia? Assim, num entendimento simples, é o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E não era. Era o Tribunal Regional do Trabalho. Porque talvez o Tribunal Regional do Trabalho, os tribunais, né, do trabalho, se comuniquem menos do que os tribunais estaduais. Então, a gente precisa falar mais para a opinião pública sobre o nosso TRT, seja ele qual região for, no caso de vocês, sobre o TRT da 5ª Região. Falar mais e falar melhor do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. João, só para finalizar, eu vi uma pergunta ali atrás. Existe uma distância mínima entre a minha pessoa e a câmera? Recomendável, obviamente. Uma distância mínima entre a sua pessoa e a câmera, numa live? Tá. Não, aí você tem de ver qual que é o melhor enquadramento. Não tem uma distância mínima, não. Depende do seu conforto com a sua imagem. Eu, por exemplo, não fico muito confortável com a minha testa por causa de pele oleosa, eu fico um pouquinho mais distante. Agora, as mãos próximas da câmera não é interessante, porque as mãos ficam maximizadas. Então, sempre tentar as mãos distantes, mesmo gesticulando. Se for dar entrevista para uma TV que está exigindo que o entrevistado segure o microfone, a distância é de 1 palmo entre o queixo e o microfone. Suponhamos que isso é um microfone, eu não tenho um aqui, então eu teria de segurar o microfone nessa altura. Mais ou menos 1 palmo entre o queixo e o microfone. João, nosso tempo está acabando, passou realmente muito rápido. Eu quero te agradecer imensamente e fazer um agradecimento aqui à Léa, que fez a indicação, muito feliz. Foi um sucesso. Eu quero agradecer aos colegas e a todos que participaram ativamente, inclusive me dando um suporte, porque é minha primeira live. E embora eu tenha feito, antes do direito, o curso de comunicação, eu não cheguei a concluí-lo e acho que não tive tempo para acabar de vez com essa minha timidez, João. Mas, de verdade, meus parabéns, que tenhamos outras oportunidades e muito obrigada. O agradecimento é meu, eu estou à disposição, me voluntario para responder todas as questões. Podem me mandar WhatsApp, pode me mandar mensagem no Instagram. No meu perfil no Instagram e no LinkedIn, eventualmente eu publico orientações de comunicação voltadas para a magistratura. Então, quem quiser seguir o meu perfil, que é @JoãoCamargoNeto, em todas as redes sociais, praticamente todos os dias eu tenho uma orientação de comunicação também para a magistratura. Foi uma honra enorme estar